Oi pessoal, tudo bem com vocês? Primeiro de tudo eu queria pedir desculpas pela ausência do meu quadro aqui no canal. Aconteceram algumas coisas, eu acabei ficando sem tempo, sem cabeça pra gravar, mas estou de volta e trouxe um conteúdo muito legal pra vocês, que vai te ajudar não só na hora de criar fanfics, mas também na hora de criar trocentas mil coisas pra sua vida. Então o vídeo de hoje vai ser sobre dicas de como construir uma boa história. As dicas que eu vou dar hoje no vídeo, elas não são apenas para fanfics. Você pode usar para, como eu disse, trocentas mil coisas. Seja para começar uma fanfic, começar a escrever uma história original que você queira transformar num livro. Eu, como jornalista, achar alguma coisa para noticiar, uma forma diferente de noticiar alguma coisa, como criação de conteúdo. São dicas preciosas para muitas coisas. Você vai, tenho certeza que se você anotar bem as dicas, você vai conseguir encaixar elas em alguma coisa. Então vamos lá. A primeira dica é: busque inspirações. Tudo que você viveu, que você viu, que você ouviu, pode dar uma boa história. Então, escute músicas, as músicas novas que estão saindo, sai da mesmice das músicas que você gosta. Entra na lista de novidades do Spotify, escuta algumas coisas novas. Eu ando gostando muito de fazer isso. Leia a tradução delas, caso ela seja da gringa. Assista séries, assista filmes novos. Tente recordar coisas que você viveu, leia notícias. Tem um livro que eu usei na faculdade, na matéria de jornalismo literário, que é maravilhoso. É esse aqui. Chama Entretanto Foi Assim Que Aconteceu, do Christian Carvalho Cruz. Ele está cheio de post-its porque eu fiz 2 trabalhos com ele, escrevi com uma amiga um artigo sobre esse livro. E o que é esse livro? Esse jornalista, o Christian, ele trabalha num caderno do jornal do estado de São Paulo. E o que ele fazia? Ele pegava aquelas notícias de rodapé, aquelas notícias que quase ninguém dá importância, porque são coisas corriqueiras, ou não aconteceu com pessoas de influência. Então são coisas que passaram batido no jornal. E o que ele fazia? Ele pegava isso e ia atrás dessa história. O primeiro chama Crônica de uma Morte à Toa. Ele conta a história de um rapaz que foi atropelado e morreu. Então, tipo, é uma coisa que acontece todo dia, mas ele humanizou essa história. Então, o que ele fez é jornalismo literário, porque ele usou técnicas da literatura para escrever uma história um fato, né, uma coisa que aconteceu mesmo. Só que daí veio a inspiração para ele fazer uma coisa diferente, para não ficar aquela notícia corriqueira de todo dia. Então ele humanizou a história e eu acho isso muito legal. É muito legal pegar notícias para você buscar inspiração e ir montando as coisas e tal. A próxima dica é: o ócio é o seu melhor amigo. Às vezes você tá lá, você sabe o que você quer escrever, você sabe como as coisas vão acontecer, mas você não consegue pôr pra fora, você não consegue transformar isso que você imaginou, isso que você pensou em capítulos, não consegue colocar em palavras, não consegue formar frases, colocar em capítulos, você não consegue ligar uma coisa a outra. Então calma, respira, não pira, tá? O ócio pode te ajudar muito, ficar sem fazer nada, ficar assistindo a série que você gosta, lendo um livro que você gosta, as músicas, escutando as músicas que você gosta. Então, tipo assim, às vezes quando você menos espera, vem, entendeu? Então, quando você fica forçando, às vezes não sai. Então, respira e deixa acontecer. Você precisa de um momento, assim, de calmaria. Fazer um brainstorm ajuda também, que aquilo, assim, você tem um principal e aí você vai colocando todas as coisas que vêm todas as palavras que vêm à sua cabeça quando você pensa naquilo em volta. E aí você vai eliminando, vendo o que é mais importante, o que pode te ajudar. É uma coisa muito legal. Então, tipo, não pira caso você fique sem saber como fazer as coisas. Uma hora sai. Eu tenho uma história que já tá lá no meu computadorzinho já faz 10 anos e um dia essa história sai. Tenho fé que um dia essa história sai. A próxima dica é: pesquise até cansar, depois você pesquisa um pouco mais. Assim, pra uma história ela ser rica, é legal ela ter
fatos históricos, localizações reais, ou caso você queira inventar, coisas que, tipo, aproximem as pessoas da história. Então, assim, pesquisa. Se você quer fazer uma história que se passa em Nova York, pesquisa como é Nova York, como as pessoas lá vivem, como são as estações do ano, o que tem pra fazer, o que tem pra comer, como que é o estilo de vida, quanto custa pra morar lá, tudo isso importa. Porque às vezes algumas coisas saem fora da realidade e a gente acaba não querendo ler mais, porque você sabe que aquilo não é real, aquilo não combina, você quer colocar um acidente na sua história, uma doença na sua história. Pesquisa, vê como que isso acontece, lê, entra em sites médicos, lê artigos. Eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu gosto de ficar descobrindo coisas. E eu acho que isso é muito importante. Eu faço parte do grupo do site de fanfics que eu leio, e lá as meninas sempre perguntam assim, eu tenho alguma enfermeira aqui pra me ajudar? Eu queria saber, no caso disso acontecer, como que procede, blá blá blá. Porque isso traz realidade, acaba não sendo coisas fora do normais. Eu lembro que eu já li histórias muito tipo, isso nunca vai acontecer, não é assim que acontece. E aí você acaba deixando de lado, porque você sabe que não é real. Então, pesquisa, 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 e aí pesquisando você acaba podendo ter ideia para outras coisas. Tipo assim, pesquisar é maravilhoso, o Google tá aí, o Google é lindo, e com ele você pode fazer maravilhas. Próxima dica é descubra significados. Eu acho muito legal quando o nome de um personagem tem toda uma história por trás, igual a Primrose de Jogos Vorazes, o Sirius de Harry Potter, tem todo um porquê de ser aquilo, entendeu? Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal você pesquisar significados e incluir na sua história. Eu acho que enriquece muito e que deixa também o leitor curioso para saber por que aquilo é assim. É muito legal quando você lê uma coisa que você viu que a pessoa se dedicou e que ela realmente sabe do que ela tá escrevendo. Tem uma autora que eu amo, que chama Lucinda Riley. Eu acho que eu já falei dela aqui no canal, com algum vídeo com a Val, que ela mistura presente com passado na história dela. E são sempre acontecimentos do passado que realmente, tipo, chocaram. Teve um que era sobre a Segunda Guerra Mundial, teve um que era... A história do passado se passava, tipo, na Índia, há quase 100 anos na Inglaterra, do passado. Então é legal, porque como as pessoas viviam antigamente, não vivem hoje. Então é legal você ter essa pesquisa pra estar escrevendo com certeza e você acaba tendo mais inspiração. Próxima dica é: construa os seus personagens. Antes de você sentar pra escrever, antes de você começar a... Você já tem a história na sua cabeça, antes de você começar a escrever, construa os seus personagens. Quem vai ser o personagem principal? Quem vão ser os antagonistas? Quem vão ser os amigos? Quem são as pessoas que elas vão cruzar? Quem é importante para essa história acontecer? E quão importante ela é dentro da história. Tipo, existem personagens que só aparecem pra ajudar em alguma coisa. Ela não precisa tanto ter um background, assim. Mas pro seu personagem principal é interessante você colocar qual é o nome dele, onde ele nasceu, o que ele gostava de fazer na infância, quem são os pais dele, qual música ele gosta, onde ele estudou, as preferências, as experiências que ele teve, porque tudo isso constrói uma pessoa. Tudo isso é o que a gente é, e quanto mais perto da realidade, mais legal de ler essa história, mas a pessoa vai ficar interessada. Então, pode parar pra pensar. Os personagens de livros, de séries que você mais gosta, todos eles têm uma construção. Todos eles, existem coisas que aconteceram com ele que o leitor pode não saber, mas você sabe. Você construiu ele, então cria mesmo, escreve tudo que ele gosta, o que ele fez, como a família dele é, como são os amigos, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de ouvir, porque isso é legal na hora de você fazer pequenas escolhas, pequenos detalhes, e você vai acabar se aproximando mais ainda do seu personagem, e aí vai ficar muito mais legal. Próxima dica é: estruture os acontecimentos da história. É legal, antes de você de novo começar a escrever, pensar: a história vai começar assim, e aí isso vai acontecer, e para isso acontecer outra coisa vai ter que ter acontecido, e aí depois disso como eles vão resolver, reagir,
depois daquilo que aconteceu e como que vai ser o final daquilo. Estrutura. Não precisa por detalhes, nem as coisas que vão entrando depois, mas tipo, o grosso da sua história você tem que saber. Porque é difícil você começar a escrever sem saber em que rumo a história vai chegar, e aí, tipo, a história perde o rumo, ela fica sem nexo, a pessoa acaba não entendendo. Então, respira, vai acontecer isso, depois isso e depois isso. E aí, esse é o grosso. O que vai acontecer em paralelo disso, que vai ajudar nisso, entendeu? Você tem que ir construindo a história dessa forma, que aí vai ficar muito mais fácil de escrever, você vai ter muito menos bloqueios, tudo vai fluir, entendeu? Então, antes de você começar, parece que é fácil, né? Você senta e você... Tive uma ideia, você vai escrever. Não. Pra coisa dar certo, pra coisa fluir, para a estrutura, organiza, pensa e aí escreve, porque aí as coisas fluem. Próxima dica é, responda a seguinte pergunta: o que você gostaria de ler? Isso é uma coisa muito legal de se pensar. Tipo, o que você está procurando para ler? Por que você não escreve? Por que você não supra essa vontade? Naquele grupo que eu participo, muitas meninas falam: eu queria muito ler uma história assim, assim, assado. Alguém já escreveu? Se ninguém escreveu, eu vou escrever. Vocês leriam? Então, tipo, é muito legal você responder isso. O que você quer ler agora? Então, não existe nada sobre o que eu quero ler. Então, vou escrever, quero contribuir para isso, porque eu acho interessante. Então, é isso. Responda essa simples pergunta que aí você vai ter uma história. Próxima dica é, além de você estruturar a história, pelo que os personagens vão passar, o que vai acontecer com ele, é importante você ter em mente algumas coisas que vão acontecer. Por exemplo, eu tenho um personagem, ele acreditava que o pai dele tinha sido morto num acidente de carro, e aí depois ele descobriu que o pai dele na verdade fazia parte da máfia e foi morto por mafiosos. Então ele resolveu entrar na máfia para vingar o pai. Só que aí, no meio disso tudo, ele acabou fazendo uma besteira e acabou tendo que fugir para outro país. E aí, tipo, entendeu? Eu já criei um clímax para esse personagem. E aí, como que ele vai enfrentar isso? Como que ele vai viver lá fora, fugindo, e como que ele vai voltar para a vida que ele já tinha? Ele vai conseguir vingar o pai dele? Entendeu? Vai criando esses acontecimentos com cada personagem, aí de algum modo você vai conseguir entrelaçá-los. Vai ficar muito mais fácil de escrever também. Penúltima dica: qual o gênero da sua história? Essa é uma dica muito importante, eu acho que devia estar lá no começo. Na verdade, todas as dicas são importantes, todas elas são importantes antes de você sentar para escrever. Então, pensa, qual o gênero da sua história? Você quer uma história mais engraçada? Você quer uma história mais romântica? Você quer uma história de terror? Você quer misturar drama com romance, com comédia? Vai ficar muito mais fácil, porque às vezes você quer escrever uma história de terror, mas você acaba vendo que os personagens são mais engraçados, e aí sua história começa sendo um terror e termina sendo uma comédia. Não faz muito sentido. Então define o gênero que você quer e foca nele até o final. Não muda, assim. Lógico que até num drama tem alguns momentos engraçadinhos, mas não são momentos que pegam parte inteira da história. Então foca bem no gênero e vai. Última dica, mas que é a mais primordial de todas, é a mais importante para sua vida. Essa dica você leva para sua vida, tá, gente? Não só para escrever histórias, para tudo na vida. Saiba escrever. É óbvio que todo mundo comete erros. Eu também. Hoje em dia a gente escreve muito menos à mão, a gente digita muito mais. Então a chance de você cometer erros é tipo 300 vezes maior. E justamente por você perder esse negócio de escrever, você às vezes esquece como escrevem as palavras. Corretor hoje em dia é uma desgraça e uma ajuda também. Mas enfim, eu sou uma pessoa muito chata com português. Eu não sou mestre do português, não sei tudo, tem coisas que eu também não sei, tem coisas que eu pesquiso pra tirar a dúvida, mas eu sou muito chata quanto a grafia, gramática. Quando eu vejo alguma coisa errada, tipo, dou um entendeu? Então, assim, é muito ruim você sentar pra ler uma história e ver que ela tem muitas coisas escritas erradas. É muito chato você sentar pra ler alguma coisa num site,
numa página do Facebook, num blog e ver que tá escrito, tipo, não tem pontuação, não tem concordância, a pessoa parece que escreveu do jeito que ela fala e não tem raciocínio e começa de um jeito e não finaliza. É muito ruim isso. Então, você escreveu, beleza, lê de novo, arruma, lê mais uma vez, guarda, deixa 2 dias, aí você lê de novo. Porque tem coisas que eu leio 3 vezes e aí a hora que eu vou ver publicado tem coisa errada. Tem coisa que o nosso olho não vê. Pede pra alguém ler pra você, pede pra alguém revisar, mas saiba escrever, porque pegar alguma coisa pra ler que tem muitos erros é muito chato. Eu paro na hora, eu nem continuo. A história pode ter um plot maravilhoso, eu não termino, porque me dá gastura ler coisas escritas erradas. Mas como eu disse, hoje em dia é um erro, às vezes eu escrevo uma palavra errada, bato o dedo num lugar que não tem, mas eu acabo sendo muito chato. Eu tento prestar o máximo de atenção no que eu tô escrevendo pra não escrever besteira, não escrever coisas erradas. Então é isso, e agora eu vou deixar uma frase com vocês que eu achei na internet e achei muito legal, que é do Andrew Stanton, diretor do filme Wall-E. A frase é a seguinte: não dê para o público 4, dê para eles 2 mais 2. Ou seja, não entregue as coisas de bandeja para o seu leitor. Deixa que ele... Nossa, será que vai ser assim? Será que é assim que vai acontecer? Ai, eu odeio ficar curiosa para as coisas. Mas, tipo, é isso. Você instigar o seu... Se você entregar de bandeja, ele não vai... Tipo, nossa, descobrir... Tem um livro do Sidney Sheldon que foi o intuito dele escrever assim, mas eu achei que perdeu tanta graça. Ele chamou O Estrangulador, é um livro muito antigo, bem fininho. Ele deu quem era o assassino, tipo, na primeira página. Eu fiquei assim, jura? Eu queria descobrir quem que é, queria aquele mistério pra descobrir só no fim. Acho que é por isso que eu assisti Pretty Little Liars Acho que é por isso que eu assisti Pretty Little Liars até o final. Porque... então é isso, tipo, instiga o seu leitor, faça com que ele queira ler. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas dicas. Espero que vocês tenham anotadas todas elas num caderninho pra vocês nunca mais esquecerem, porque são dicas que você pode levar pra vida, pra qualquer coisa que você for fazer. E eu acho que a mais principal também é se organize, que se você se organizar tudo certinho, ter tudo esquematizado como você quer, a coisa flui e você vai escrever rapidinho, assim. Pode ter certeza, tá bom? Então não se esqueça de curtir esse vídeo para ajudar na divulgação, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles também anotarem as dicas que são muito legais. E a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!